Olá, pessoal! Recentemente foi lançado o V-Ray 4.2, que é uma atualização do V-Ray 4.0, que é a versão que a gente vem utilizando em nossas aulas. Vocês não são obrigados a utilizar essa última versão, então caso vocês tenham obtido o V-Ray, vocês continuam podendo instalar a versão 4.0, mas se vocês quiserem utilizar a última versão, agora vocês podem, e nesse vídeo eu quero justamente mostrar algumas pequenas mudanças que aconteceram. Eu abri aqui um dos nossos arquivos de trabalho e eu vou acessar aqui o nosso Asset Editor para a gente verificar quais foram essas mudanças. Quando a gente acessa o Asset Editor e expande aqui a janela, a gente percebe que, na verdade, pouca coisa mudou. Mas vamos dar uma olhada no que está diferente agora. Se vocês observarem aqui na aba de Render, em vez da gente ter só CPU e GPU, agora a gente tem as opções CUDA e RTX. Essas duas opções são, na verdade, opções GPU, ou seja, são opções de renderizar usando o poder da placa de vídeo. E agora o V-Ray ele diferencia e a gente pode escolher a tecnologia CUDA, que é uma tecnologia presente em algumas placas mais tradicionais, como Quadro, e algumas mais antigas. Mas agora também ele oferece a opção RTX, que são placas mais recentes que utilizam essa tecnologia que é bem poderosa. Assim, se você tem uma placa RTX, seria bem interessante que você testasse essa opção otimizada para RTX e você vai ver que você pode ter tempos de render bem rápidos. Caso você tenha uma placa de vídeo mais tradicional, você pode continuar usando aqui a opção CUDA, que é como se fosse o GPU das versões antigas. E caso você não tenha placas gráficas muito avançadas, vocês podem utilizar o CPU, que é o processamento pelo computador, e também vai dar certo. Eu até comentei que no meu caso, o CPU é até mais rápido, já que eu não tenho uma placa gráfica assim tão rápida. Uma segunda modificação pode ser percebida aqui embaixo. Agora a gente tem esse botãozinho chamado Update Effects, e ele serve justamente para controlar se os efeitos vão aparecer durante o render progressivo ou se vão aparecer só no final. Então, se a gente está utilizando o render progressivo, que é aquele render que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento da imagem, a gente pode escolher uma opção que permite que a gente vá visualizando, por exemplo, denoise ou algum efeito de lente ao longo da renderização. Caso a gente não queira visualizar isso e queira apenas ter o efeito no final, a gente pode manter a opção At the End. Outra mudança que pode ser vista aqui embaixo é o próprio denoiser. A gente antes tinha apenas a opção de ligar e desligar. Agora a gente pode ligar e escolher se a gente vai usar o denoise do próprio V-Ray ou o denoise da NVIDIA. Esse denoise aqui é interessante utilizar caso a gente esteja trabalhando com render via placa de vídeo, seja CUDA ou RTX, e a gente vai ter um efeito, especialmente no render interativo, bem rápido. Então agora a gente pode fazer essa mudança por aqui. Nas versões anteriores a gente tinha que acessar a aba Denoise, ligar por aqui e teria que fazer essa escolha por essa coluna. Eu vou aqui desligar o meu Denoise. Uma outra mudança interessante é aqui nos parâmetros da câmera. Quando a gente controla a exposição, nas versões anteriores do V-Ray, a gente poderia utilizar a opção Auto. A opção Auto faz com que o próprio V-Ray escolha uma exposição mais adequada. Então, no caso aqui, eu estou com uma imagem muito escura, e se eu clicar aqui em Auto e renderizar novamente, ele vai tentar automaticamente achar uma iluminação um pouco mais equilibrada. E a gente não precisa mexer nesses parâmetros. Nessa versão atual, além da gente ter essa opção, a gente também tem o Auto do White Balance. Isso quer dizer que se eu ligar esse Auto aqui e renderizar, o próprio V-Ray vai tentar achar uma imagem que não seja tão quente nem tão fria, como acontece quando a gente tira uma foto e a gente usa o modo automático para evitar que a imagem fique muito laranja ou muito azul. Então ele vai fazer isso aqui automaticamente para a gente. É claro que a gente pode utilizar isso ou não. No caso aqui do nosso exemplo, eu não gostei tanto do resultado, mas ele está tentando otimizar esse processo aqui para a gente.
Uma outra mudança interessante é aqui na configuração. A gente agora pode mudar o nosso UI, que é o User Interface, para uma opção mais clara. Algumas pessoas não gostam muito dessas cores escuras aqui do V-Ray, então agora basta que a gente venha aqui e mude o nosso Dark para Bright, e a gente vai ter agora uma interface clara que pode agradar muitas pessoas. Eu vou voltar aqui para a minha versão Dark e vou continuar mostrando algumas atualizações. Em relação aos materiais, houve uma mudança interessante que permite que a gente, em qualquer material, adicione alguns atributos. Um atributo muito interessante é o de translucidez. Esse efeito permite que a gente simule a translucência, que é quando a luz penetra numa superfície e se expande, deixando o material com uma aparência de aceso. Isso é bem interessante para trabalhar com materiais como tecido, ou então folhas de árvores, ou até mesmo materiais autoiluminados, como lâmpadas. Então agora ficou mais fácil trabalhar com esse efeito a partir desse atributo chamado Translucency. Outra mudança bem interessante aqui nos materiais é que agora, quando a gente vai escolher alguma cor, e isso serve também para a iluminação, a gente pode escolher a tonalidade que a gente quer, e se a gente expandir essa janela aqui embaixo, o próprio V-Ray oferece algumas tonalidades a partir de variações, por exemplo, variações de matiz, variações de saturação e de brilho. Então, a partir de qualquer cor que a gente escolha, a gente tem aqui algumas cores adjacentes, e isso pode facilitar um pouco a nossa escolha de cor. Em vez da gente ter que ficar selecionando uma amostra muito grande de cores, a gente define a tonalidade que a gente quer e a gente pode agora ter um grupo menor de opções e escolher com mais calma. A gente pode também pegar qualquer cor e salvar essa cor jogando ela aqui nas nossas amostras. Um recurso que é bem parecido com o que ocorre, por exemplo, com as cores do Photoshop, que a gente pode sempre salvar. No momento que a gente fecha e depois abre de novo, a gente pode recorrer a essas cores e isso facilita bastante o nosso fluxo de trabalho. Um dos recursos mais interessantes, na minha opinião, dessa atualização é também a possibilidade de trabalhar com temperatura de cor na unidade Kelvin, que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, a gente pode também fazer uma escolha baseada em temperatura de cor. Isso aqui é bem interessante quando a gente está trabalhando com cores de fontes luminosas. Então, vou fechar aqui essa janela e vou abrir aqui a nossa opção de luzes. Quando a gente escolhe uma luz qualquer, a gente pode definir essa cor. Nas versões anteriores, a gente clicava aqui na cor e a gente ficava um pouco perdido na hora de selecionar uma cor específica. A gente agora pode basear a nossa seleção aqui na temperatura de cor. Então, a gente pode ir desde temperaturas mais baixas, que vão dar um aspecto mais avermelhado, até temperaturas mais altas, que vão dar um aspecto branco azulado. A gente até podia fazer uma seleção a partir de temperatura de cor, mas tinha que adicionar um mapa. Então agora não é mais necessário, a gente pode fazer essa seleção direto aqui por baixo, o que torna o nosso processo muito mais fotorrealista. Então essas foram as principais mudanças do V-Ray 4.2.